Ô, velho, o Felipe Melo tira onda. E tem que tirar mesmo. Ele pode ser tricampeão da Libertadores. É bom deixar isso claro. Gosto muito de criticar o Felipe Melo, principalmente o pessoal mimizento, né? Pessoal mimizento, então, ele é muito violento. O Felipe Melo, que se dane. Ele é um jogador que veste a camisa. Isso ninguém pode falar. Que ele não veste a camisa, que ele não corre atrás. Ele tá velho. E ele fez um desabafo, porque o cara se prepara. É muito criticado também pela postura dele. Tem gente que é covarde, que critica não pelo futebol, pela postura, e a gente sabe que tem. Agora, o Felipe Melo, ele fez um desabafo. Ele disse, estão falando que eu tava velho, tem 40 anos de idade. Vamos ouvir o Felipe Melo, velho Vamp. Eu quero que você fale disso, porque são pouquíssimos jogadores que têm 3 Libertadores na carreira no futebol brasileiro. A gente lembrou ontem, né, Bruno? Tem o Marcos Rocha, tem o Vitor, que foi lateral do São Paulo também, tem o Palhinha. Ronaldo Luiz. Tem Ronaldo Luiz, o William Bigode, Elivelton. São pouquíssimos jogadores aí que têm 3 Libertadores na carreira. E se o Felipe Melo conquistar essa Libertadores, ainda mais se for contra o Palmeiras, que foi onde ele foi bicampeão, foi depois, não foi renovado o contrato, e ele tem a chance de reencontrar o Palmeiras numa decisão de Libertadores. Vamos ver aí o desabafo que fez o Felipe Melo, e merece. Agora vamos ganhar a Libertadores! Vamos, tricolores! Chegou agora, vamos ganhar a Libertadores! Vamos, tricolores! Chegou agora, vamos ganhar a Libertadores! Vamos, tricolores! Chegou agora, vamos ganhar a Libertadores! O time é velho, mas é sub-40, final! Final! Fluminense é gigante, final! Cambada de abutre, parabéns a todo mundo que torceu, a vitória de todos e a glória de Deus, a glória de Deus. Quero que vocês entendam uma coisa, rapaziada. Eu falei que você é campeão, em nome de Jesus. Vamos trabalhar, vambora, parabéns. Comemorar, meu amigo, quero nem saber. Beijo! Olha aí, velho Vamp, ele não tá errado, não. Fluminense é gigante, cambada de abutre. Como eu gosto do Felipe Melo. A gente sabe, né, que é o esporte mais popular do mundo, da terra. Muda a chave do dia pra noite. Você vê que no primeiro jogo, né, o Felipe Melo pisou na bola, era em Valência 3 vezes. Então pode mudar, o cenário pode mudar. Por exemplo, eu já vi assim o Bayern de Munique perder uma Liga dos Campeões em 2 minutos pro Manchester United. Lembra? Sim, 2 minutos. Sim. Então o futebol proporciona isso. E o Felipe Melo, né? E eu olhando, ontem eu tava vendo o jogo, Tico, com uns amigos, eu falei, o time do Fluminense, ele pode ser mais velho, mas se pegar no mano a mano e conquistas, quem ganhou o título, os jogadores do Fluminense tem muito mais. Fábio, Marcelo, Felipe Melo, Ganso. Mas aí se você botar só o Marcelo, já ganha mais que todo mundo. Não, tô falando assim. 5 Champions, pô. Não, e o Felipe Melo ganhou também tudo. Tá indo pra 3ª Libertadores. O Ganso já foi... Se o time provar isso em campo. O Ganso ganhou no Santos. Não, é isso que eu tô falando. Você vê que o jogo foi aberto, os 2 jogos, bem disputado. O Ener Valencia hoje tá como vilão, poderia estar como herói. O futebol proporciona isso. Ele teve chance de cabeça, teve chance cara a cara. O Nino deu um carrinho na hora que ele levou todo mundo. Poderia estar hoje a galera do Inter aqui. E esse discurso que o Felipe Melo falou também é um time velho. Claro, e foi o que o Bruno falou, né? O futebol é bizarro. Era pro Fábio sair do jogo de ontem como vilão, pô. Entendeu? Que ele falhou feio no gol do Inter. Muda. E aí depois... Imagina hoje as críticas em cima do Diniz também. Sim. De herói é vilão. Inventa. Mas vocês acham que ia ter... Não,
Eu acho que não. Não, tem gente que faz o discurso pró e contra, não é só por Diniz. Não, mas na semifinal eu não acho o Diniz botou o Felipe Melo 40 anos. O Fábio ia. O Fábio ia. Tem gente que gosta dele, eu gosto dele. Mas o que tem gente que odeia o Diniz. Que odeia porque é um cara que sai um pouco da caixinha. Nossa. Eu não vejo muita gente que odeia o Diniz, não. Tem. Viu? Tem uma divisão muito grande. Então, mas odiar o Diniz? Não, tô falando do céu ao inferno assim. E o próprio Felipe Melo também. Odeia, mas fica pronto pra crítica. Mas aí eu acho que é como o Felipe Melo diz, tem muito abutre. Tem gente que tá pronto pra criticar sempre. Agora, e vamos ser sinceros, às vezes tem que criticar também. Que nem o Ener Valencia ontem. Se não criticar o Ener Valencia ontem, você não pode criticar ninguém. O cara perder 3 gols num jogo decisivo. Existe diferença entre criticar e perseguir. É uma coisa completamente diferente. Você não pode transformar. Sabe por quê? Porque se persegue muito, você transforma o personagem em vítima. Mesmo que ele tenha 1000 defeitos. Aí você persegue o cara todo dia, no 15º dia, alguém vai falar assim, coitado, ele está sendo perseguido. Mesmo que ele mereça. Então você tem que ter estou generalizando, você tem que ter muito cuidado com a carga de críticas que você oferece. É aquela frase, mais uma do John Kennedy, o exagero enfraquece a causa. Deixa eu te falar, essa frase do Felipe Melo, você quer apostar que alguém guarda pra final, se não der certo? Sim. Não, inclusive a música, né? Inclusive a música. Chegou a hora de ganhar a Libertadores. O momento, a música é isso. Um momento desse, um jogo difícil, os caras estão ali comemorando. Por exemplo, você não gosta. Por exemplo, eu saio da defesa de El Gordon. Quando ele brinca, ali é uma brincadeira. O Real Madrid pode esperar pegar aquilo. O Real Madrid pode esperar, eu nunca critiquei. Não, mas tem um monte de gente... Eu critico a frouxidão da diretoria dele. Tem um monte de gente que criticou. Sim. E ele fez uma brincadeira ali com os jogadores, tudo uma coisa... Como agora eles estavam em festa. O problema é a tal da câmera. Esse é o problema. A tal da câmera é o problema. Não precisa filmar nada. Faz a festa entre os caras. A tal da câmera que complica todas as coisas. O do Real Madrid, se não tem câmera, não é ter nada. E não foi nada demais. Essa aí também... Davi Luiz até brinca. Calma, gente, não sei o que, tá todo mundo... Essa aí, se perder a final, vão falar, olha aí, já não estavam falando que eu ganhei a Libertadores? Guarda. Não é nada, os caras estão felizes porque ganharam um jogo fantástico. Você vê que até a Leila, presidente do Palmeiras, brincou com... não mandaram nem o Real Madrid, só precisou do Marcelo. Lembra? Foi. Lembra que ela falou? Sobre essa situação, a gente vai falar já do Marcelo, que você fez questão de fazer a babação de ovo no começo. Joga nada, né? Só que joga muito. Sim. Joga muito. Só que daí a querer falar do Marcelo, tendo o John Kennedy e o Cano, pra mim, os heróis do título do Fluminense não vai ser Marcelo. Que todo mundo vai querer fazer. Eu vi. Do primeiro gol foi de quem? Do Marcelo. Tá bom. Mas é o que eu te falo. Você tem o John Kennedy sendo decisivo, o Cano sendo decisivo. É óbvio que a mídia vai querer tornar o Marcelo o herói do título. Ganhou 5 Champions, agora ganha a Libertadores pelo Fluminense. Mas, eu valorizo muito mais o Cano, que fez 12 gols. Eu valorizo o John Kennedy, que tem 21 anos, sendo colhudo pra caramba, pra fazer um gol e depois dar assistência. O Marcelo é craque. Isso é óbvio que ele é. É outro nível. E a gente vai falar disso também. Tem um negócio também... Porque o Fernando Diniz falou disso. Não, tem isso também. Não sei se está aí na pauta, né? Que o Cano canta também. Boca... é do Boca. Vamos, Boca! Vamos, Fluminense! Boca, Fluminense. Aí tinha uma galera comigo, vendo o jogo, falou, pai, esse filho da puta tá torcendo pro Boca, e na final vai dar quem? Se Fluminense e Boca, ele vai torcer pra quem? Falei, velho, esse cara aí, vocês têm que entender, esse cara foi à Copa do Mundo e ficou no meio da torcida da Argentina, torcendo pra Argentina. Ele é, o cara. Ele tava eu encontrei ele no Catar. Ele e o David Braz estavam juntos. Não esquece o cara não é só... O cara, ele viu, ele foi lá. Eu duvido qualquer jogador... Demais. Os nossos que a gente viu, com todo o direito, com todos os méritos, uma galera... Família. Não, por conta dele. Então, e foi com a família. Então aí lembra que teve aquela briga na Copa do Mundo? Vários jogadores da seleção, de vários países estão ali recebendo. Nada contra, a FIFA paga, os caras vão. Eu tô falando que o Cano foi como torcedor. E atleta, né? Tava lá no meio da torcida. Agora, vamos lá. Vamos falar primeiro do John Kennedy, né? Porque o Fernando Diniz falou sobre o garoto, tá? Ele diz, esse menino é um grande vencedor. E depois vamos pra babação dele. Ele que gosta de babar, jogador da seleção. Ele é babador. É o pombo. Ele é. Pombo. A gente vai... Pombo. Vamos abrir aspas aí para o Fernando Diniz, que também falou do Marcelo. Calma. Falando do John Kennedy. Esse menino aqui é um grande vencedor. Está se tornando um homem
cada vez mais íntegro, cada vez mais bonito. Esse é mais um daqueles que o futebol perde a rodo aqui no Brasil. Eu espero de todo o meu coração que ele consiga cada vez mais ter os pés no chão, que esses pés dele fiquem no chão do tamanho do talento dele, que é um talento extraordinário, gigante. Merece todos os elogios, todos os aplausos, porque não é fácil ter a vida que ele teve e se tornar aquilo que ele está se tornando. Não é como jogador, não. Como jogador é um reflexo daquilo que ele foi se tornando como pessoa desde quando eu conheci ele ano passado aqui. Então esse menino aqui, ele vale ouro e a gente torce, a gente vai estar sempre do lado, mesmo se um dia a gente estiver distante, torcendo para que ele consiga dar continuidade nesse momento que ele está se encontrando cada vez mais consigo mesmo, se tornando, para muito além de um jogador decisivo, como ele foi hoje, extremamente talentoso, um homem de bem. Olha aí, Bruno, você conhece bem o Fernando Diniz, né? É ele falando do garoto, da personalidade, do ser humano, né? Você, seu pai, você sempre falou que o Fernando Diniz se preocupa muito com isso. Sim. E ele fala, diante das dificuldades que ele teve, esse moleque tá fazendo o que ele tá fazendo, ele pode ser muito grande no futebol. O Diniz, ele trabalha muito assim, com o atleta, com o ser humano. Tem treinador que... Aí é de cada um, também não acho errado, já falei isso aqui várias vezes, quando ficam reclamando dos treinadores de fora, o cara não fala comigo, o cara tá lá para fazer o trabalho dele, cada um tem a sua maneira. E a maneira que o Diniz tem é de se colocar ali dentro da vida do atleta, de tentar... ele sente que tem um jogador que tem os seus problemas ali, familiares, emocionais, e ele tenta ajudar, dessa maneira. E não tem certo ou errado. Também não acho errado o treinador, sei lá, um português que chega aqui, vamos trabalhar, treinar, nós vamos jogar assim, 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 acabou, cada um é para sua casa. É isso, cada um é da sua maneira. O Diniz tem essa maneira. Inclusive, a maneira como ele joga tem a ver com isso, né? A filosofia do Diniz não é, ele imita tal treinador, não é nada disso. Ele quer que o time jogue com a bola no pé, atacando, sendo mais ousado, mais ofensivo, porque ele fala, jogador de futebol, normalmente ele sofreu muito na vida, ele vem de classes mais baixas e chegou... num lugar muito grande, assim, um cara que chega num grande clube, ele teve que passar por muita coisa para chegar nesse grande clube. E se ele está aqui é porque ele é bom. E eu não vou fazer um cara que passou por tanta coisa difícil na vida, quando ele chega no sonho que ele queria, eu não vou fazer esse cara ficar, só fica dando o bico pra frente. Não, aproveita, você chegou aqui, pô, você passou por tanta coisa pra chegar aqui, joga, mostra o que você sabe fazer. Se você chegou aqui é porque você é bom. Então você sabe fazer, pô. Você é um cara que vai ter medo de sair jogando lá de trás, você passou por um monte de coisa, você vai ter medo de pressão de atacante pra sair jogando e tocar do lado. Você é capaz de fazer isso, senão você não estaria aqui. Então vai e faz. Não tem medo, arrisca. Você vai ter medo de arriscar uma jogada, de tentar um drible, de tentar um chute, de tentar um passe difícil? Não. O que você passou na sua vida, você passou por coisa muito mais difícil que isso. Então é mais ou menos essa a filosofia do Diniz, né? A maneira de jogar tem a ver com essa coisa do lado humano do atleta. Ele trabalha assim, né? E ganhou e perdeu dessa maneira. Então o Fernando Diniz, ele, com certeza com o John Kennedy, por algum motivo ele não embalou no Fluminense no primeiro momento, teve que ser emprestado, voltou. Não, tava indo pra pista. Sim. Pista, quebrando tudo no Rio. Com certeza o Diniz chegou nele e conversou da maneira que ele achou que deveria, ou se colocou, foi saber se tem algum outro problema na vida particular dele, na vida familiar, e com certeza é um garoto que o Diniz viu talento e falou, não, eu não posso desperdiçar esse talento por problemas de fora, vou tentar ajudar esse moleque. E isso é muito do Fernando Diniz mesmo. Adotou o moleque, o Fernando Diniz, e é um treinador que já recuperou muito jogador, né, Vanderlei? Muitos. Inclusive o Ganso. Não, o Ganso muito já dava, inclusive que eu não sou frouxo, eu assumo, eu já dava o Ganso como ex-jogador. E veja que não existiu etarismo aí. Você está falando do garoto e depois você está falando de um veterano. Do veterano. E não veterano, não pela idade, né? Pelos joelhos do Ganso. O Ganso jogava uma outra velocidade de futebol. Mas já estavam encaminhando para o encerramento da carreira. Não é verdade? Uhum. Tem hora que o pessoal quer muito que aquele profissional pare. Por exemplo, a contusão do Bruno Henrique. Ele sofreu uma contusão, já estavam dizendo que dificilmente voltaria. Veja o que está acontecendo aí. É o jogador namorado pelos demais interessados num bom futebol aqui no Brasil. O Diniz usa muito aquela frase de que ele quer que o jogador seja feliz. É uma figuração de linguagem, mas
é exatamente o que ele pensa. Pelo menos ele tem mostrado isso. Ele quer que seja feliz jogando futebol. Que ele nunca vai cortar as asas de um jogador que quer colocar um pouco de criatividade na sua maneira de jogar. Se preocupa com o jogador, tudo bem, ele é psicólogo de formação. Isso tem um peso especial, eu acho, né? Para executar essa função. Se preocupa com o jogador fora de campo. Se os olhos ou o comportamento estão demonstrando que lá está um cara triste, ele se preocupa com isso. Pergunta da família, pergunta dos filhos. Mas o treinador que veio lá da Dinamarca não faz isso. Tá certo? Porque ele tem o estilo de não fazer isso. Agora, você está vivendo no Brasil. Os jogadores que atuam no futebol brasileiro claramente são mais afetivos. Nós estamos vivendo num período, numa região latina. Tá certo? Ou mais mimados, às vezes, também. Tudo bem, mas se você vai trabalhar com esse grupo mimado, você vai tratar na porrada ou você vai tentar usar uma tática para agradar esse grupo mimado e tirar mais deles? Eu acho que isso é uma psicologia de um treinador para tirar mais de um time de futebol, de um time de qualquer modalidade esportiva. Então eu acho que a maneira que ele trata, os jogadores compram ideias dele. Se sentem responsáveis por fazer um bom trabalho para fortalecê-lo também. Porque, com todo respeito, não há treinador que não seja refém do grupo. Uns mais, outros menos. E o Diniz, com essa maneira de fazer com que os jogadores gostem dele, eu não estou falando a cartolagem, porque ele também é demitido, mas a maneira com que ele faz o seu trabalho, os jogadores gostam dele, ele usa isso também. É uma recíproca. Então eu estou elogiando porque os jogadores todos, de novo, fizeram um grande discurso, acreditando a ele também a classificação.